Olá, estamos chegando hoje, dia 26 de dezembro de 2024. Este é o podcast Previna-se número 95. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos prestigia com a sua audiência. É óbvio, né? Um dia após o Natal, desejo aí que todos tenham passado um Natal muito feliz, muito harmônico e que vocês não tenham esquecido, na verdade, qual que é a verdadeira finalidade do Natal, né? O assunto aqui não é esse. Mas é importante a gente deixar claro que muitas pessoas acabam confundindo o que é o Natal, mas desejo que vocês tenham passado um Natal feliz e em família, que é o mais importante. Bom, é óbvio que não poderíamos deixar de estar presentes, né? Hoje, dia 26, você que tem um compromisso com a gente, toda quinta-feira estará aí desse lado, nos acompanhando, nos prestigiando, nos honrando aí com a sua presença. É óbvio que o programa de hoje ele tem o intuito de continuar aí te honrando e trazendo um tema que, na verdade, você pediu. Então, de novo, você que tem interesse aí em participar com a gente, sugerindo pauta, sugerindo convidados, nosso canal de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção de elevadores, manutenção preventiva, manutenção corretiva, de elevadores multimarcas, www.orionlift.com.br, telefone 3864-2006. Também estamos com a FIDES Saúde Ocupacional, PCMSO, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, www.fidesocupacional.com.br, telefone 999510003. Também estamos com a Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, telefone 2081-5811. E Confiança Garantidora, inadimplência zero, receita garantida, antecipação de recebíveis, adiantamento de inadimplência. Instagram, @Confiança Garantidora, 0800 770 1234. E você que tem interesse também em nos acompanhar aí no Instagram, que agora é moda, né? O Previna-se também está lá, @podcast Previna-se. Fechou? E como eu sei que todo programa, todo episódio aqui, tem muita gente que chega agora, que não está inscrito no canal ainda. Então você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez e não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixa aí o joinha, acione aí as notificações, compartilhe esse vídeo, até porque o assunto de hoje é um assunto de extrema importância. Todo programa é um assunto de extrema importância, né? Não quero ficar sendo repetitivo. Mas quando pintou a sugestão de tema, a pauta, não podia ter vindo outra pessoa para convidar. E aí, é um detalhe, né? O convidado de hoje, nós já tentamos trazer o cara aqui várias vezes, mas a agenda do homem é embaçada, velho. O cara... Mas que bom, né? Que bom que a nossa agenda sempre tá repleta. E que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Num dia logo em seguida do Natal, então quero te agradecer por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Ele vai se apresentar, mas eu duvido quem não conheça. Né? Mas como a gente tem aí essa formalidade do convidado se apresentar, falar, então o que você vai fazer agora? Você vai se apresentar, cumprimentar o nosso internauta, né? 19 horas e alguns minutos, que meu relógio parou aqui. Toda vez que eu preciso da hora aqui, para, mas enfim. Você vai se apresentar, né? E vai dizer aí quem é você, vai falar dos seus serviços, falar da sua empresa, que aí depois nós vamos entrar na pauta, que é uma pauta que eu acho até interessante. Eu sou jovem há mais tempo que você, né? E eu me lembro que a palavra patologia era usada só na área clínica, né? Mas eu fico muito feliz que isso, a patologia tem em todas as áreas. Todas as áreas têm patologia. E nós vamos falar das patologias das construções. Boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado pela presença, Felipe. Boa noite, Moreno. Boa noite todos que estão aí acompanhando a gente aqui, esse programa Previna-se. Realmente há muito tempo que nós estamos alinhavando e desenhando de estarmos aqui, mas há
tempo certo para todas as coisas, não é verdade? Exatamente. E aqui, neste ano de 2024, que foi muito rico em conteúdo, foi muito rico em resultados, não podia terminar de um jeito melhor. Estou muito grato. Para mim, aqui é o meu último podcast deste ano. Logo pós-Natal, estamos aqui dia 26 de dezembro, então eu recebo isso como um presente de coração por estar aqui contigo. E saiba que o presente é recíproco. Para nós também é um presente ter você aqui. Desde que nós nos conectamos pela Abrasconde, sempre admirei muito o seu trabalho, o seu posicionamento, tua forma de palestrar, tuas habilidades em relacionar-se com as pessoas. Então, admiro muito o seu trabalho, é uma honra estarmos aqui, meus amigos. Muito obrigado. Família, é o seguinte, eu sou Felipe Lima, este é meu nome, sou engenheiro civil, mas antes disso me formei em técnico em edificações. Minha jornada acadêmica, depois da engenharia, foi uma pós-graduação em excelência construtiva e anomalias, já na área de patologia das construções. E agora, recente, eu estou concluindo meu mestrado em tecnologia da habitação, ali de construção de edifícios e habitação pelo IPT. E minha área de estudos é inspeções de fachadas. Dentro desse ambiente, tenho a grata oportunidade de completar 22 anos trabalhando nesta área de patologia das construções. Meu primeiro emprego foi com 16 anos, consegui um estágio na área de técnico em edificações, e a empresa que me concedeu esta oportunidade era uma empresa especializada em patologia das construções. Legal. Lá em 2002, uma empresa que atuava e ainda atua com reabilitações de fachadas e estruturas. Retrofit, não? Retrofit, todo esse caminho, porque a nossa construção civil, ela tem o planejamento e projeto, sim, depois constrói o prédio, vamos pensar a casa, a edificação como um todo, e alguém vai usá-la. Durante o uso, vão precisar de cuidados, vão precisar de manutenções, de reabilitações, passar por retrofit. Então, eu trabalhava muito neste pós-construção, ainda assim tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos em canteiros de obras, construindo prédios. Optei por isso no meu último ano de engenharia, para obter essa experiência. Depois fiquei por mais alguns anos lá. E botar a mão na massa, na verdade, exatamente. Né? Conhecer como construir, a parte do concreto. Então, a minha área é toda apaixonada pela construção civil. Mas eu tenho uma paixão a mais que eu descobri ao longo do caminho, que é ensinar. Sim. Aprender sempre. Mas é compartilhar o que nós sabemos dentro da limitação que temos. E eu me descobri como professor. Então, dentro desse caminho, eu fui trilhando as minhas escolhas ligadas a compartilhar conhecimento e também uma outra paixão minha que é conectar pessoas. E aí, neste processo todo, que eu creio que são formas de nós tomarmos decisões ao longo da nossa vida, né, para guiarmos no caminho que nós mais queremos viver dentro do processo. Atualmente, eu tenho o meu escritório de consultoria em patologia das construções, chamado FSL, e temos uma comunidade ligada à patologia das construções chamada ADEPAT. Então, a ADEPAT, Comunidade Brasileira de Patologia das Construções, que é uma empresa focada em fornecer conexões, networking, educação, concursos, treinamentos, palestras, pós-graduações e empreendedorismo. E esses 3 pilares nos unem, e com isso a família ADEPAT, já mandando um abraço para todos que estão aí acompanhando, coloca aí no chat, família ADEPAT. Certamente já estamos aí próximos de 2.000 membros em todo o Brasil, de pessoas que estão ligadas a essa área. Mas para resumir tudo, eu sou simplesmente um esforçado e um apaixonado pela patologia das construções e pela minha família e por todo esse ambiente que nós vivemos e congregamos juntos, meu amigo. Eu faço muitas comparações, né? Eu estava, no final de semana passado, estava assistindo televisão com a minha esposa, e foi interessante, passou uma reportagem lá, né? De um garoto, acho que, não me lembro, 9 ou 10 anos, ele trabalha no CEAGESP aqui em São Paulo, e o sonho dele é ser bombeiro, né? E até foi interessante que minha esposa comentou, né? Falou assim, putz, história semelhante, né? Porque hoje, dentro das áreas que eu tenho informação, eu também sou bombeiro, né? Putz, quando eu vi a reportagem do menino, eu falei assim, putz, muito... Eu tô fazendo essa comparação pelo seguinte, no seu caso, como surgiu o interesse em entrar nessa área? Porque, se eu falar besteira, você me perdoe, mas geralmente a gente busca aquilo que a gente viveu, talvez, na infância. Por que uma das minhas áreas de atuação, por que eu sou bombeiro?
Porque eu sempre morei perto de um quartel do bombeiro. E, putz, aqueles caminhões quando saía, meu, aquilo arrepiava, né, meu? E eu falei, meu, eu quero ser isso aí. Sem saber o que que era. E daí depois eu tenho outras formações também, que foi tudo coisa que o interesse despertou na infância, sabe? Sim. Meu pai vivo até hoje, 79 anos, meu pai foi cipeiro. Ele foi cipeiro de muitas empresas. Cipeiro da Arteb, ele trabalhou na Arteb, trabalhou na Brahma. Olha eu fazendo merchan de graça aqui. E ele chegava em casa e falava desse assunto, de segurança do trabalho. E aquilo despertou um gatilho em mim, né? Então, hoje, o que eu sou, eu devo à infância que eu tive, Claro. né? De direcionamento, tal, pelos meus pais, enfim. E você, o que te levou, como que você vê esse interesse em trabalhar com patologia das construções? Certamente. Está certíssimo. O que somos hoje, o que definimos como prioridade, as nossas decisões, certamente estão baseados naquilo que a gente viu, viveu, sentiu, ouviu. Então, estão lá, né? Intrínseco dentro de nós. E comigo também não foi diferente. No meu caso, a primeira opção não foi necessariamente a patologia, mas como eu decidi dentro desse universo da engenharia civil, da construção civil. Eu sou filho de policial militar. Meu pai fez carreira a vida inteira como policial militar, faleceu este ano, foi até algo bem pesado, aí, enfim, mas deixou um legado, deixou uma história e tenho muito carinho. E eu costumo dizer que ele não só me educou, mas ele me treinou ao longo da vida. E meu tio, irmão dele, policial militar. Então, a minha infância foi regrada ao ambiente da polícia militar. Tá. As festas que eu ia, os amigos do meu pai, a educação, os princípios, os valores, todo o militarismo bem proeminente, né, de disciplina e tudo mais que se pode contar. Minha mãe ficava mais próxima de nós, era do dia a dia, porque policial militar, para dar certo, é trabalhar dioturnamente. Verdade. Meu pai falava que ele trabalhou 30 anos na PM, mas na verdade trabalhou 60, né? Porque 30 na PM, 30 fora, para poder conseguir manter a família nos bicos, segurança, tudo aquilo que um policial militar tem que trabalhar. E dentro desse caminho, minha mãe, logo desde muito cedo, queria insistir para que eu decidisse que carreira eu queria seguir. Na verdade, eu era um jovem, eu morava em Itaquera, né? Então, a nossa rotina era de jogar bola na rua, estudar na escola pública. Então, o nosso ambiente era um ambiente que não era tão estimulante ao estudo, ao preparo, enfim, era uma questão local, né? Nossa ali. E minha mãe tinha receios da onde que talvez os amigos, as influências e tudo mais, e ela via como 2 caminhos e oportunidades para mim. Esporte, para me deixar focado, disciplinado, e com isso eu caminhei para natação, porque era ruim de bola, futebol péssimo, e eu me encontrei na natação e me dediquei muito forte, e ela sabia que eu me dedicava muito a uma coisa quando eu me encontrava, e outra era a profissão, e com 12, 13 anos, ela pegou pesado comigo, dizendo que eu queria ser quando crescesse. De fato, é policial, mas se for para... Meu pai era cabo, estava indo para sargento naquela época. Sim. E ela falou, não, mas for para policial tem que ser para tenente, então já vamos começar a estudar para Barro Academia. Branco e tal, não sei o quê. Mas eu não sei, algo no meu coração não desejava aquilo. Então o que é? E aí ela começou a me apresentar várias outras coisas. Só que desde muito novo, desculpa se eu estiver me estendendo na resposta. Fica à vontade. Desde muito novo, eu lembro que as minhas saídas com meu pai era para rodar os bicos com ele. Tá. Então, me levava para rodar os bicos, ele me levava a tomar café na onde ele ia, sabe? Aí eu aprendi a comer mocotó, aprendi a comer... Porque era um ambiente que ele estava, né? Bomboniere que ele ia e tal. E ele fazia muito bico em grandes obras. Ou seja, o ambiente que ele vivia era o ambiente das obras. Ele chegava, e meu pai, poxa vida, ele era o cara. Onde ele chegava... Ele comandava a parada, liderava tudo, aglutinava as pessoas. Ele era, incrível. E tratava o porteiro como presidente da mesma forma. Todo mundo respeitava ele entrava em todas as portas, ele cuidava de tudo. Comandava equipes nos bicos e tudo mais. Então ele chegava, todos os engenheiros iam com ele na padaria. Tá. E aí eu ficava sempre aí do lado, meu pai sempre me colocou ao lado de tudo, tem várias histórias malucas até. Eu sempre participei. Então, meu segunda profissão que eu estava no ambiente, eu estava nos canteiros de obra. E eu comentei isso com a minha mãe, ela captou isso e com 13 anos ela me levou para fazer um curso de desenho técnico de construção civil. Tá.
E nisso meu caminho foi sendo trilhado. Curso técnico de construção, de desenho. Tá. Aí eu fui pro curso técnico de edificações. E aí uma coisa foi... Aí eu fui gostando da área e fui levando esta área em diante. Entendi. Então, o caminho foi por aí. E aí, quando eu fui procurar o estágio, eu queria trabalhar em obra. Porque eu sou meio agitado, eu não queria muito trabalhar em escritório. E eu consegui o estágio numa obra. Quando eu cheguei, fui enganado. Brincadeira à parte. O prédio estava pronto. Era uma obra de recuperação de fachadas em um condomínio. Tá. Aí que eu fui apresentado à patologia das construções. Então eu fui me encantando com a patologia. Tanto é que no meu último ano de engenharia, depois de 5 anos já trabalhando em patologia, Sim. eu saí da empresa e fui trabalhar numa construtora para viver aquela experiência que eu queria com 13 anos, que era construir um prédio do começo ao fim. Entendi. Quando eu terminei esse prédio, pedi demissão e fui voltar a trabalhar com a patologia das construções, porque eu já tinha me apaixonado pela área. Meu, que legal. Você vê como que aquilo que você falou no começo da sua resposta, né? O que somos hoje, todos, né? Todos. O que somos hoje tem um reflexo, sem dúvida, na nossa infância, né? Mas aí tem um detalhe, Felipe. Nada é fácil, né? Tudo tem. Até outro dia eu tava assistindo uma. Não que eu curta muito filme e tal, não. Até minha esposa briga comigo. Não que eu seja expert e muito fã em assistir filme, não. Mas eu tava vendo um filme outro dia onde um cidadão fez um comentário e eu falei assim, putz, é isso mesmo, né? Se não tiver desafio, não tem graça, né? Você tem que ter um desafio, você tem que ter até os obstáculos, né? E até a pessoa, não vou lembrar o nome do filme, nem me perguntem, mas ele fez um outro comentário também dizendo o seguinte, que a nossa vida, ela não é um 100 metros rasos, acabou, né? Não. A nossa vida é 400 metros com barreira, né? Ou às vezes maratona. Putz, exatamente. Mas ele quis dizer, porque você vai um pouquinho, putz, vem uma barreira, um obstáculo. Aí você tem que transpor o obstáculo. Mais um pouquinho, outro obstáculo, né? Fato. E eu achei isso super interessante e falei, putz, realmente. E isso em todas as áreas. Desde a nossa vida pessoal, né? Sim. Né? E a vida profissional. E quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua carreira? Porque eu não sou engenheiro, minha área não é essa, né? Mas eu trabalho muito perto da engenharia, porque eu inclusive agora estou prestando consultoria para uma construtora, e operário de obra é uma coisa espetacular, né? Eu sou muito fã. Você acaba de falar pro cara, não pode, ele faz. Né? Mas enfim, isso é detalhe. Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou? Porque eu vi que você é apaixonado pelo que você faz. Sim. Isso é muito, muito claro, muito nítido. Também já assisti muita palestra sua e você fala com, além de propriedade e conhecimento, dá pra perceber que você não tá falando lá por falar. Porque você sabe, e o internauta também sabe. Tem as pessoas que fazem umas palestras, tipo, que saco, não acaba esse tempo nunca. E tem pessoas que falam propriedade e até faz você começar a gostar do assunto. E você é um desses. E quais foram os desafios, dificuldades que você teve nessa área? Olha, não foram poucos, mas eles estão muito ligados à idade. Eu sempre fui muito jovem dentro desta área. Tá. E ligado à falta de preparo de base. Então, por exemplo, quando eu comecei muito novo, eu sempre era o mais novo. Então, com 16 anos, eu estava coordenando como estagiário uma obra. Com 22, 23 anos, eu assumi como engenheiro residente de uma grande construtora em São Paulo, liderando profissionais com o dobro da idade. Então, eu tinha que vencer a barreira da idade. Conhecimento de base. Quando a minha formação ela não foi tão preparada para isso, né, dentro das escolas que você vai se formando, então eu tive que sempre que trabalhar dobrado. Esse esforço dobrado para chegar primeiro que todo mundo, mesmo morando mais longe do que muita gente. Esse esforço dobrado de ter que estudar o dobro para poder conseguir entender o básico. Essa dificuldade de você ter que vencer a barreira da idade, da desconfiança, da tua inexperiência. Isso vai forjando uma crosta, uma casca que fortalece a gente. Hoje já sou o tiozão do rolê também, né? Já começo a ser o tiozão, né? O senhor, tal, normal. Eu acho incrível tudo isso. Mas esse início de jornada, ele foi muito pautado pela desconfiança pessoal e da gente ter que, todo dia, ter que provar alguma coisa. Sim. Entende? E por isso que eu sempre coloco, e por isso, dentro desse caminho, nós temos que fazer escolhas na vida que a gente ame o processo. Não o resultado. Tá aí, nós estamos
há poucos dias de 2025. Sim. Certamente muitos de nós já planejamos o ano, ou estamos planejando o ano, ou deveria planejar o ano. E normalmente nós focamos no resultado. Eu aprendi a duras penas a focar no processo. Ou seja, eu estou nesse podcast aqui, eu só aceitei porque eu curto estar aqui com você. Então, para mim, assim como o filósofo contemporâneo Clóvis de Barros Filho diz, felicidade é um instante de vida que a gente quer que dure um pouco mais. Sim. Então, eu não quero que acabe. Eu não estou olhando o relógio. Isso nós temos até que ficar comedido, porque eu estou aqui fazendo o que eu amo, no momento que eu quero, e já estou curtindo o processo. Tá. Muito legal que vocês vão assistir depois, que vai ficar lá registrado, que tenha 1 view ou 1 milhão de views. Isso é um resultado. Mas saibam que o processo, a palestra ministrada já é legal, o estudar já é bacana, o se preparar já é bacana. Então, isso não é fácil, demora anos, eu estou há 22 nesse processo. Se apaixona pelo processo, cada oportunidade a gente intensifica. E o outro vê a gente, mesmo com as nossas limitações e fraquezas, mas reconhece o nosso esforço. E a gente consegue ir galgando um pouco mais na vida. E a cada vez a gente vai aprendendo um pouco mais. E é legal tudo isso que você está falando, porque você também já falou isso. A gente é um eterno aprendiz, né? Total. A gente atua, você, eu, a gente aqui pela Brasconde, a gente atua ministrando cursos, tentando até compartilhar um pouco do nosso conhecimento, se bem que o mercado está muito restrito, né? Muita gente entende que precisa aprender, mas não quer aprender, né? Então esse processo aqui é um processo, até de preparar a aula, né? Pô, então chegar ao fato de dar aula é a consequência, né? É o final, né? E o preparo, o estudo, tudo isso. Mas daí eu quero voltar para a Adepat, você comentou, né, da Adepat Brasil, e hoje ela vem sendo uma referência nacional, né? E eu me lembro porque ela não tem muitos anos, né? Ela vamos pensar assim, ela é jovem, e a gente que da Brasconde, nós acompanhamos, né? O nascimento e onde ela está hoje. Mas quem está assistindo, muito internauta, é novidade. Sim. Tipo, quando você se apresentou e falou da Adepat, muita gente lá tá pensando, putz, mas... Adapt? Porque inverte, né? O quê? Não entendi. Então, até para você entender, internauta, e até é importante a gente receber essas novas associações, fundações, o que for, confederações, mas é legal também a gente entender o objetivo, né? É verdade. Porque eu vou me policiar aqui, porque senão a gente acaba falando besteira. Nasce muita associação, nasce muita confederação, Sim. né? Mas qual que é o propósito, né? Qual que é o objetivo? Ter mais um? Sabe? Ser mais um? Eu me lembro, o assunto não é esse, não vou entrar em detalhe, a minha vinda para Brasconde foi meio traumática, né? Porque o tipo foi, mas é mais uma? Né? O que é a Brasconde? Daí tem outras aí também, então a gente conversou na minha vinda para cá para entender qual que era o objetivo da Brasconde. Entendi, vim para cá e tô aqui há alguns anos já. E você também, né? Mas aí, fala um pouco pro nosso internauta o que é a Adepat, né? O que é a Adepat e qual que é o objetivo dela? Porque é óbvio que é interessante a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar informação, mas né, de forma prudente, responsável, né? Então diga aí para nós, pro internauta, o que é a Adepat e qual que é o objetivo dela? Ela vai completar 4 anos agora em 2025. Foi em 2021 que aconteceu. Eu gosto de contar um pouco sobre a Adepat, porque ela não fala sobre mim. Ela fala sobre nós. Muitos acabam se identificando com a história e muitas vezes nós vivemos histórias para que depois, de certa maneira, sirvam como testemunho e como inspiração. Não como referência, porque as referências são muito loucas e tomar muito cuidado com referências ou você se colocar como referência, mas como inspiração, como uma forma de você ver uma história e entender que é um momento que você também está vivendo e que há saída, há formas de trabalhar diferente. E por quê? Falei 2002, né? Tudo Sim. Coisas maravilhosas, tudo e mais, até entre indas e vindas, em 2018,
eu fui demitido. E neste ponto eu entendia que eu tinha clareza do meu propósito, a empresa onde eu estava, altíssimo salário CLT, como coordenador de obras de reabilitações de fachadas em estrutura, São Paulo, Rio de Janeiro. Para mim, ápice do ápice, um jovem garoto que saiu de uma escola estadual, de um ambiente com poucas oportunidades, filho de policial militar, e de repente... E eu tô falando aqui sem querer ser nada emotivo, nada, mas é para demonstrar, de certa maneira, o que muitos estejam vivendo e que entendam que não tem as oportunidades, mas eu cheguei no ápice ali daquele momento e entendia que ali era a minha carreira até o restante, que tinha o propósito de cuidar de onde eu estava e tudo mais, e fui demitido. Casado, 2 filhos, altos custos, sem retaguarda financeira, e isso foi um baque importante, financeiro para mim, mas também pessoal, de quebrar o que eu entendia que era meu propósito, eu sempre fui muito ligado a isso, então isso me prejudicou um pouco. E eu tive que me reconstruir, Moreno. E quantos de nós não tem que se reconstruir? Poxa vida, né? Só que naquele momento, como eu investia muito na empresa onde eu estava, eu não tinha um networking pessoal, eu não tinha muitas oportunidades, eu não estava tão preparado para esta jornada. E eu comecei a buscar muitas coisas. Comecei a buscar em lugares, só que nós vivemos em um ambiente natural da meritocracia, que tá tudo certo, não estou aqui para discutir este fato, tenho opiniões até bem ponderadas sobre esse tema, mas é um fato de que é muito difícil você conquistar oportunidades em um ambiente que já está estruturado, que já está fechado, que já está organizado, que já tem os seus pares, que já tem as suas oportunidades. O meio acadêmico, por exemplo, é de quem já estruturou a parte acadêmica ao longo da vida, já estudou em bons colégios, em boas faculdades e que já está numa trilha acadêmica, até para ter oportunidades junto ao meio acadêmico. Eu não estou dizendo que está errado, porque não dá para ter oportunidade para todos e quem já está ali ao longo da vida. E a minha vida foi feita em balancinho, subindo, verificando. Eu fiquei 10 anos depois da faculdade sem fazer uma pós-graduação. Não tinha tempo, porque era trabalho de segunda a segunda. Esse era o meu estilo. Meu pai me ensinou, um dos legados do meu pai foi o legado do trabalho. Com um sorriso no rosto, sem reclamar. Feliz. E pra cima. Então eu não era essa pessoa da área acadêmica, mas em 2018 eu via que os engenheiros tinham uma crise dos 50. Dentro da minha visão, porque desde muito novo, vendo todos os engenheiros, eu sempre muito mais novo ali observando, eu via que os engenheiros cresciam, chegavam 50 anos e estavam numa crise. Porque muitas vezes eram demitidos de empregos, muitas vezes não tinha, eram trocados por jovens, porque eles já estavam, né, com uma certa idade e tal, não sei o quê. E eu não via nenhum engenheiro naquela época de 50 feliz, satisfeito. Eu via empresários, que é diferente. Mas os engenheiros civil mesmo, geralmente tinha os que eu conhecia, tá? Aquelas fisionomias de cansado, aquela roupa puída, tipo, pô, eu não... Caraca, eu me arrastando, sabe essa esteira assim, ó? Vai chegar um dia lá, no ambiente que eu vivia. Sim. Hoje a gente consegue ver todo mundo na internet, mas antes era quem ia no canteiro de obra, quem tava ali perto. Verdade. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E eu falei assim, ó, vou me preparar para isso. Então talvez, quando eu fizer 40 anos... Talvez na última década, meu planejamento, eu vou ter que me preparar. Porque a minha energia vai até os 40, dos 40 aos 50 eu vou ter que pensar em outro caminho, na minha cabeça. Só que com 30 e pouco, chegou a minha crise dos 50. O que eu vi lá foi com 30 e pouco, porque eu fui demitido, não tinha oportunidade, alto salário, aí eu comecei vou procurar emprego. Eu não tava querendo... Não contratava por causa do alto salário. Não, mas eu aceitava rebaixar. Não, mas você não vai ficar tão satisfeito. Você ganhava 18, 19, CLT, 1.000. Você vai querer agora ganhar 8, 10? Não, melhor não. Só que isso tudo era um propósito do Senhor na minha vida. E aí eu fui me reconstruindo, Moreno. E aí eu comecei a escrever um diário, e aí eu comecei a escrever algumas bases para mim, e o Senhor me mostrou o Edifique-se. Sim. E aí eu comecei a me edificar, a me reconstruir. Eu estava muito focado no resultado final. E Deus deu um tempo para eu trabalhar internamente. Quando eu me restabeleci, eu falei, agora eu vou começar a trabalhar. Eu comecei a estabelecer o que eu queria para um ambiente para eu frutificar. Sim. Eu não encontrei. Eu tentei dar uma palestra em 2019, falei, vou ser professor, aí que eu decidi ser professor, então vou fazer uma palestra. Fiquei o ano inteiro, não achei ninguém que me desse a oportunidade para dar uma palestra. Aí eu fui,
aluguei um espaço, chamei 40 pessoas, dividi as contas com mais 3 amigos, fizemos um fórum, cada um uma palestra, e eu ministrei minha primeira palestra. Minha primeira palestra, eu que financiei. Eu que abri o espaço e tudo mais. Então, eu já comecei a ter consciência. Quando eu vi que não ia ter tantas coisas, o Senhor colocou no meu coração que talvez era para eu criar. Ou seja, o que é a DEPAT? É um ambiente de oportunidades, de networking, de educação e de empreendedorismo. Era o que eu precisava em 2018, 2019. Focado na patologia das construções, Sim. que é a minha área, que eu consigo desenrolar. Começou naquele ano, então, na pandemia. Assim que entrou na pandemia, 10 dias depois eu gravei um vídeo, mas eu não queria gravar vídeo, eu não achava que era bacana, não achava que eu falava bem, nem cabelo eu tinha. Então, pô, que é isso? Só que comecei a ir porque, meu amigo, não tinha mais o que fazer. Agora é pra cima, irmão. Você é doido? Não dá pra voltar, não. Retroagir jamais. Então vamos pra cima. E aí eu comecei a construir essa história. E aí tinha aquele boom dos cursos. Só que eu não me encanto nesse marketing. Do faça meu curso e fique rico, e enriqueça, e eu vou te ensinar a ser muito fera. Porque eu vivi, naquela época, 16, 17 anos na área, e não sabia tudo. Mesmo com mais de 10 anos estudando sobre a área, ainda não. Como eu ia ensinar em 8 horas de curso, em 20 horas de curso, alguma coisa, a ponto da pessoa ser super especialista? Sim. Aí o senhor me deu uma visão de montar a Academia da Patologia, que é uma empresa, hoje é a DEPAT, que é uma empresa, é um ambiente que vai fornecer oportunidade de networking, que vai formar profissionalmente e que vai dar ensinamentos e bases para você ter o seu negócio. Boa. Neste aspecto, onde não só eu trago informações como sou o único conhecedor da verdade, onde outros podem, na DEPAT, também fazer a divulgação dos seus conteúdos, compartilhar as suas experiências e multiplicar uns para os outros. Então a DEPAT, ela é esta empresa e este ambiente. Tem este objetivo de formação profissional e conexão desta área. E oportunidade, aquilo que você, na verdade, não teve, né? Então aquilo que você não teve, você está proporcionando aos... É legal isso, porque aqui eu quero que vocês entendam, né? Muitas vezes a gente acaba tendo essas experiências, né? E acabamos, já que não tivemos oportunidade, vamos proporcionar para os outros, né? Só que muita gente não entende e acaba... Tô falando isso porque você já deve ter ouvido isso também, né? Então você é bom samaritano. Então. Não, acontece, eu fiz disso um negócio. Sim. Só que é um negócio que eu tento ser ao máximo prudente. Eu costumo dizer que dá para alinhar propósito com o negócio. Sim, pô. Sabe, desde que você seja honesto, e tô dizendo honestidade no sentido dos seus princípios. Por isso que nós estamos há 4 anos aí, e quase 2.000 membros, e continua crescendo, porque a galera vê que... não tô dizendo que é uma verdade porque nós somos a verdade. Não. É essa simplicidade. Eu sinto a mesma coisa, eu me sinto o mesmo de 3 anos atrás. Sim. Então, quando a gente consegue manter dessa forma, dá para manter, porque eu fiz disso o meu negócio, a gente se dedica a isso, a gente trabalha por isso que é uma empresa, é um negócio, e eu quero que isso renda muito mais, desde que todos ganhem, desde que as oportunidades se construam. Para todos. Para todos. Então, se a gente puder fazer isso e criar um ambiente que todos também tenham as suas oportunidades... Por que não? Sem dúvida. Bom, o papo tá muito bom, mas já estamos encerrando o nosso primeiro bloco. E quero agradecer a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Você que está acompanhando o programa pela primeira vez, não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixa aí o like, acione as notificações, né? Ative notificações, compartilhe esse vídeo. E lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, www.orionlift.com.br, 3864-2006, FIDES Saúde Ocupacional, PCMSO, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, www.fidesocupacional.com.br, telefone 999510003, Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzar.com.br, 20815811 e Confiança Garantidora. Inadimplência zero, receita garantida, antecipação de recebíveis,
adiantamento de inadimplência, Instagram, @Confiança Garantidora, 0800 770 1234. Bom, eu sei, o nome do programa não é Previna-se à toa, né? A gente trabalha com prevenção. E com relação à patologia, né? Outro dia eu passei na frente de um empreendimento. Passei na frente, não. Eu fui prestar um serviço lá. Fui fazer um treinamento de brigada de incêndio lá. E, sabe, uma aparência de prédio velho, sabe? Eu não sou engenheiro. Então, se você olhar para o empreendimento, você consegue até se bobear e falar quanto tempo ele tem, né? Eu não. Mas, olha só, eu olhei e falei, nossa, meu, né? E daí, você sabe, né? Quando a gente quer, você leva a conversa para onde você quiser, né? E eu cheguei na idade do prédio, 6 anos. Eu pensei, caramba, meu, pô, pera um pouquinho, mas ele tá abandonado? Então, não falei isso, mas sabe? Uma aparência de largado, sabe, um prédio... Eu quero chegar aonde, né? A prevenção com relação à manutenção, aos cuidados, isso, tô te perguntando, né? Isso é fundamental para que até a própria... Eu não tô dizendo estética, né? Porque estética é o de menos, no meu entendimento. Minha preocupação é com segurança. Teve um caso esse ano lá no Praia Grande, onde foram fazer um trabalho lá e o prédio, a coluna rompeu lá, cedeu, enfim. Então, essa preocupação com relação à prevenção contínua, é fundamental até para poder gerar menos custo lá na frente, gera economia, uma prevenção. Estamos falando de patologia, né? Gera uma economia ou é balela? Porque você deve ouvir muito isso também, né? Fala, não, pra quê? Isso aí tá na garantia. Isso me incomoda, e eu não sou da área, né? Mas me incomoda muito quando fala, tá na garantia. Que garantia, meu? Sabe? Tá na garantia, acabou a garantia, vai ter que fazer. Sabe? Então, isso tudo essa prevenção gera economia lá na frente? Enorme. Enorme economia. Absurda economia. De todos os sentidos. Patologia das construções não é sobre o problema, é sobre a solução. É sobre cuidar das edificações. Cuidar das edificações é cuidar das pessoas. Tá? Cuidar da sua segurança, cuidar do seu conforto e saúde. Cuidar da edificação é cuidar do seu patrimônio. Por que nós tratamos de patologia? Você trouxe no começo, né? Legal o termo patologia e tudo mais. Sim, sim. Isso é antigo, tá? Nós já trazemos a associação do corpo humano com a edificação. Eu cheguei no Leonardo da Vinci. Ele adorava essa analogia clássica. Está escrito na biografia dele. Então isso não é recente, estamos falando do século XV. Atualmente, nós temos trabalhos aí, década de 60, 70, no Brasil, 1986, o engenheiro Norberto Lichtenstein já trazia lá na Poli, e tem um boletim técnico, que é o mais famoso, BT06, sobre patologia das construções. Por mais que nós ouçamos mais recentemente, isso veio muito das redes sociais e da propagação do conteúdo, a patologia das construções é uma área restrita dentro da construção civil como um todo. Patologia é a ciência que estuda as doenças. Sim. Ponto. Por que nós trazemos? Eu gosto muito de fazer associação com o corpo humano. Porque nós estamos muito mais preparados para entender e falar sobre o corpo humano. Se nós pegarmos filmes antigos, muito antigos, eles não estavam preparados para falar do corpo humano. Os principais médicos dos reis não conseguiam curar e prevenir doenças dos grandes reis. Nós estamos falando do ápice da capacidade financeira. Ao longo do tempo, os médicos foram estudando as doenças e com o estudo das doenças, anatomia, doença, pegar lá o corpo depois que acabou falecendo e aí volta para tentar se evitar. Hoje até consegue fazer cirurgia de um feto durante a gestação para prevenir, para evitar que já nasça com tal tipo de problema. Já trata antes, né? Isso Trata vem antes. de uma evolução de décadas, de séculos. Verdade. E na construção civil? Há pouco tempo, o que nós temos? Olha o entendimento que nós temos ainda. Construiu para a vida inteira. Ou construiu, no mínimo,
são 5 anos de garantia, eu só vou começar a me preocupar com Depois alguma do coisa quinto depois ano. do 5º ano. Vamos pensar o seguinte? Vou trazer uma associação básica aqui. Boa. O nosso carro. A gente só se preocupa em cuidar do carro depois que passa a garantia? Não, né? É Ou no deveria. segundo depois. Né? Exatamente. Não, ninguém faz isso. É verdade. Não, verdade. não conheço um. Você conhece alguma história? Não. Que a pessoa só trocou Venceu óleo, a garantia, só lavou o carro, só encheu os pneus, lá, calibrou os pneus, viu água de radiador só depois de 5 anos? Não, e agora os veículos mais modernos aparecem no painel, né? Tipo, enche o pneu. indicadores. E você não enche o pneu. Troca seja, o óleo, você não troca o óleo. E se você não fizer essas coisas, tá claro, mais do que claro, que você não vai nem reclamar. Você não vai chegar lá na Mercedes, na Volkswagen, na Ford, dizendo, olha só, loucura. 3 anos de garantia, 2 anos e 11 meses fundiu o motor. Que absurdo é esse? Mas você trocou óleo? Não, não fiz nada, mas eu comprei um carro zero, novo. É tão loucura, mas na construção civil ainda não. Nós ainda entendemos de uma maneira diferente. Vou pegar então com a pessoa. Quais são as fases que nós mais vamos ao médico, fazemos exames, nos preocupamos com a saúde? Normalmente, é logo após o nascimento e depois nos últimos anos de vida. Há uma crescente, depois abaixa na vida adulta, depois volta de novo à rotina. A criança, olha, pensa comigo, meu amigo. Hoje em dia, antigamente parteira e tal, vamos pensar, olha como evoluiu. Hoje você conhece alguém que nasceu de parteira, muito mais difícil. Em qualquer canto aí, vou dizer que no Brasil ainda tem, é claro, mas é mais difícil, né? tá cada vez mais difícil. Mas hoje, o obstetra, ele só, dizendo só aqui com muito carinho, faz a retirada do bebê. Assim que nasceu, o que ele faz? Entrega pro pediatra. Sim. A parte dele ali acabou. O pediatra já começa a fazer exame de tudo. Lembra? Acho que atualmente estão fazendo, todo mundo faz agora, mas não era sempre. Teste do pezinho. Para ver se tem 488 doenças. Que aí você tem convênio médico, o teu convênio cobre o teste do pezinho para 30 doenças. Mas se você quiser o combo para 400 doenças, é mais tantos reais. E aí você vai no pediatra uma vez por mês, a cada 2 meses, faz exames, vacina, cuida e tal. Por quê? É o primeiro contato daquela criança com o mundo. Sim. Tá começando a viver. Começou a engolir, a digestão é a primeira digestão, o primeiro cocôzinho, a primeira urina. Vamos ver como é que tá. E no prédio. Acabou de entregar o médico obstetra é a construtora. Sim. Tirou a criança pro mundo, aquele prédio. Entregou pro pai, pro síndico, pra mãe, pra síndica, né? Entregou. Tô aqui. Toma que o filho é seu. Aí que vai começar a encher a primeira vez a caixa d'água com o uso constante das pessoas. O movimento do prédio. Movimento, o elevador começa a subir e descer, os ralos começam a ver se tá entupido ou não. São os primeiros passos. E não tem ninguém cuidando. O que precisa? De cuidado. As manutenções são obrigatórias para quem cuida daquela edificação, para o usuário. Só que tem que discutir o que é manutenção e o que é resolver um problema patológico. Ok, as manutenções são normais e elas fazem parte da vida daquela edificação. Aí talvez você pense, mas que manutenção que é essa? Do carro tem um manual que eu sei, tem que trocar o óleo, tem que trocar a água, tal, tanto tempo. Ué, na edificação tem que ter um manual de uso e operação. A construtora é obrigada pela norma NBR 14037 preparar um manual bonitinho dizendo como que você tem que cuidar daquele prédio. Cada prédio é diferente. E aí o síndico, o condomínio, para se prevenir, precisa se atentar a essas manutenções. Podemos dizer que tem construtora que não entrega o manual adequadamente? Muito. Tem construtora que, se fosse automóvel, diria assim: troque o óleo regularmente pelo um óleo compatível com o motor do seu carro. Só. Né? É o que diz muitas vezes. Lave a fachada periodicamente com produtos que não agridam o revestimento. Isso é o quê? Não. Mas aí que o condomínio tem que ter um consultor técnico, o seu pediatra, que vai analisar este manual e vai dizer: falta informação, falta dados. Para complementar, existe um estudo de Sitter, chamado Lei de Sitter, que se nós
não resolvermos um problema patológico do início, ele vai tendo uma progressão de 5. Ou seja, se eu gastaria R$1 para resolver o problema na fase de projeto, 5 mil. passa a ser 5 mil na fase de execução. Tá. Ixi, não tem execução. Passou, entregou o prédio. Na manutenção preventiva, 25 mil. Mas se for para corretiva, 125 mil. Ou seja, talvez o condomínio, claro, ele não vai conseguir lidar até os 25 mil, mas de 25 para 125, Nossa. de 1 milhão para 5 milhões, de 100 mil para 500 mil, vamos pensar assim, aí já é de responsabilidade de quem usa a edificação. É sério. Então, você falando tudo isso, eu tô viajando aqui, né? É óbvio que eu sei qual vai ser a sua resposta, né? Mas o síndico está assistindo. Quem que é nosso público, né? É o síndico, é o subsíndico, é as administradoras, enfim. Eu sempre lembro aqui pro internauta, e até conversando com os convidados, a importância do condomínio ter uma assessoria jurídica, uma assessoria financeira, uma assessoria contábil, uma assessoria até para auditoria, né? E uma assessoria envolvendo engenharia, né? Porque aí você, vamos supor, você como consultor contratado do condomínio, você vai estar lá acompanhando, olha, aí você vai lá no manual que está dizendo que tem que pintar, tá? Mas e aí? Só pintar? Não é só jogar tinta lá. Então, muitas vezes, se eu falar besteira, você me corrija, mas as manutenções, elas podem ser muito mais baratas, Com toda certeza. né? Sendo feito, aí vou usar a sua comparação do carro, pô. Então, pinta um barulhinho no carro agora. Ah, não é nada. Não é nada. De repente pode ser, talvez, algum. Mas se não arrumar agora, esse barulhinho vai chegar um momento onde você vai ter que trocar uma suspensão. Vai ter que fazer um reparo, uma retífica no motor. Ah, você está exagerando. Não tô, não. Não tô, e você sabe muito bem disso. Muitas vezes, aquilo que é uma coisa, vamos dizer, até usando também o seu exemplo, né? Hoje o obstetra, ele faz o parto, que não é fácil, né? Não. Até, sem querer entrar muito em detalhe, né? Uma das minhas formações, eu também sou bombeiro, né? E eu já fiz partos, né? E não é fácil fazer parto. Por mais que é uma coisa... não é fácil, não. Ainda mais o obstetra tá no hospital, tudo pronto. E quem tá na rua, fazendo parto de rua, né? Eu já fiz alguns partos em rua já, então é complicado. E aí nós vamos lá para a parte da consultoria. Aí você apresenta lá uma necessidade de adequação e o condomínio... eu tô falando tudo isso pelo seguinte, você deve ter aí algumas patologias mais comuns, né? Tipo, igual vamos falar do médico, né? Tipo, você vai no médico, o que você tem? Tô com dor de cabeça. É uma coisa mais comum. Tô com dor no corpo, que era a época da gripe aí e tal. Tô com dor no corpo, então são patologias mais comuns. Agora a pessoa chega lá e fala assim, olha, quando eu respiro, dói minha nuca. Pô, isso é diferente. Isso é uma patologia diferente, é nova, né? Então, na área da construção, quais as patologias, vamos dizer, mais comuns ou mais recorrentes, até para poder quem está nos assistindo entender? Porque é o seguinte, Felipe, você vai falar, e eu não tenho bola de cristal, mas quem está assistindo lá vai dizer o seguinte, putz, está acontecendo isso no meu prédio, está acontecendo isso aqui agora, e a gente está meio que postergando, não, mas deixa para o próximo rateio, próxima gestão, para com esse papo de ficar empurrando com a barriga, que depois ele acabou de fazer conta agora aqui. 1 para 5, para 100, quais as patologias mais comuns que você costuma, dentro do seu trabalho, enfrentar? Infiltrações, umidade, tá. fissuras, trincas, acontece bastante. Nós temos em fachada desplacamentos de revestimento, manchas de mofo, bolor, que é isso que traz um aspecto muitas vezes de prédio mais antigo, mais velho. Em estruturas, corrosão das armaduras, a armadura exposta, até corroída, exposta. Armadura exposta para você internar até o ferro, né? Ferro ali já corroído, oxidado. Então, mas para ficar exposto, quebrou o reboco? Não, o que acontece? O aço, o ferro, tá lá dentro do concreto. Sim. Se ele entra em processo de corrosão, ele cria produtos de corrosão que faz com que expanda este material em até 8 vezes. E essa expansão interna vai forçar de dentro para fora o concreto. E aí, com essa expansão que é muito forte, maior que a resistência à atração do concreto,
Aí estoura concreto, emboço, reboco, tudo que tiver na frente. Já está um ponto mais grave. Mas a gente encontra ainda muitos condomínios que tem o ferro exposto e a equipe de manutenção vai lá e pinta na cor, se preto embaixo a faixa, se branco em cima, para esconder, para não ficar feio. Putz, Felipe, você tá falando, eu tive a É semana como se passada... passássemos maquiagem numa mancha que é talvez um câncer de pele. Semana passada eu tive um prédio onde a equipe da manutenção tava com a massa lá e eles estavam cobrindo Um ferro que estava exposto. Daí eu não tinha falado sobre isso antes. E eu perguntei pro síndico, o que aconteceu? Ele falou, não, estourou aí E eu vou explicar por isso que isso é sério. Estourou o reboco e a gente tá reparando. De novo, eu sou leigo, não sou engenheiro, né? Nem engenheiro, nem tecnólogo de edificações, nada disso. Pra mim, foi assim, maravilha. Ele fez lá tudo bonitinho e o manutencista caprichoso, né? Fez lá, tal, bacana. Então, quer dizer que isso é um problema. Problema muito sério. É melhor não fazer nada do que fazer isso que eles fizeram. Tá. O que acontece é que é uma corrosão eletroquímica. Se nós formos para a sala de aula, vamos dizer que aquele efeito pilha, os cátions, os ânions, e ali dentro, como tem uma ligação elétrica ali dentro, diferencial de potencial elétrico, vamos chamar assim, para ser simplificado, há uma progressão de corrosão. Ou seja, se a corrosão já instaurou, ela começa a crescer internamente. Se você fecha aquele buraco, que ele demora para abrir, não aconteceu do dia para noite. Verdade. Aquilo passa a não te incomodar mais. E não te incomodando, você esquece. Você vai esquecer. E aquela corrosão interna vai se alastrando, e quando for para uma próxima gestão, para algum outro momento, quando estourar, vai estourar muito mais, com maior abrangência. E não é para também sair correndo, calma, mas problemas de colapso de prédios começam com corrosão de armadura. O aço está ali fazendo um trabalho fundamental. Se ele entra em um processo de corrosão extrema, ele perde a sua eficiência. E uma vez perdendo a sua eficiência, pode entrar em colapso parcial ou colapso total, progressivo. E nós podemos ver casos que aconteceu em Fortaleza, em outras edificações, que foi pela falta de manutenção. A recomposição desse elemento estrutural não pode ser a massa forte. O cimento e a areia que o pedreiro prepara, isso é para acabamento. Requer uma argamassa estrutural. Agora, eu tenho uma notícia boa. Tá? É muito fácil falar de manutenção quando não é a gente que tem que investir financeiramente. Sim. Muitos prédios, quando nós vamos realizar uma inspeção, e nós trabalhamos com uma hierarquização do que fazer e tal, tem prédio que tem que fazer tudo. E realmente é muito complicado. Chega num ponto da situação que o síndico atual herdou, que os moradores atuais herdaram, ok. Vamos lá. Então, tem gente que se trava com isso e nem começa. Qual que é o recado? A manutenção começa com a inspeção. Tá. O nosso cuidado com a saúde começa com o check-up, não começa com a cirurgia. Verdade. Talvez nós não tenhamos dinheiro para fazer aquela cirurgia, talvez nós não tenhamos como realizar aquele procedimento, porém, calma. Tem que começar com algo que é viável e palpável. Primeira coisa, que é o diagnóstico, na vida, né? Diagnóstico. Entender o problema. Entender o tamanho do problema. Entender o que eu preciso para resolver o problema e o custo desse problema. Porque condomínio ou se faz de imediato ou se programa. Mas para se programar eu preciso ter um entendimento claro. E esse entendimento claro, me perdoem, não vai ser dado pelas empresas que executam obras que você chama para fazer um orçamento de obra e ele dá uma analisada pela experiência dele. Não façam isso. Nós estudamos anos e anos e anos e ainda assim nos falta muitas vezes total conhecimento e essas empresas, de certa maneira, também, algumas vai ter aquele interesse da execução.
Ou seja, você quer colocar o teu prédio em ordem? Primeiro ponto, inspeção predial. Contrata do meu escritório, do escritório dos meus colegas. Não me preocupo. Olha, minha equipe está todinha travada de serviço, tá tudo certo, não estou aqui para vender o serviço da FSL. Não, não. Sim. Contrate do engenheiro de confiança, a Brasconde tem ótimos engenheiros que estão ligados aí nos eventos, tá tudo certo. Mas contrate uma inspeção predial, que é, como norma técnica, 16747, o check-up da edificação. De cima a baixo. Faz o check-up. Vai te apresentar um relatório extenso e um check-up de tudo que está acontecendo. Uma fotografia é segurança para o síndico, para a comissão, para entendimento. Com base nisso, vai dizer, sabe o que para você? Muitos casos, olha, tem indícios aqui da estrutura complicado, precisa de um especialista de estrutura. Na fachada, já está desplacando, precisa de um especialista de fachada. Tá. Não é assim quando nós vamos no clínico geral? Né? Você precisa ir no cardiologista, isso. Você precisa ir no torrinolaringologista. E cuidado, será que nós faríamos uma operação nos nossos olhos com um cardiologista? Mas ele é médico, super experiente. Nós já entendemos na medicina a especialização. Por isso que nós fazemos um check-up e muitos colegas me chamam ou me indicam quando o problema é sério na fachada. São 22 anos trabalhando com recuperação de fachadas. Os meus estudos na pós-graduação no Mackenzie, no mestrado no IPT, são sobre fachadas. Ou seja, a fachada é a minha área de maior especialidade. Quando o problema é mais sério, eu dou consultoria até para os meus colegas. E assim contrato sobre impermeabilização com um, sobre estrutura com o outro. É um trabalho multidisciplinar. O nosso presidente, né, não, tô falando do Brasil, passou por um procedimento cirúrgico e tal. O que aquele médico, imagino que deve ser um dos médicos, não conheço, mas mais renomados do Brasil, para poder tratar um presidente da República, sim, ele falou, nós decidimos junto com uma junta médica. Calma aí, meu amigo, você é o médico do presidente e não decidiu sozinho? E aí tem engenheiro, o que quer decidir sozinho? Não, é uma junta, tem especialista para cada coisa. Mas calma, começa pela inspeção predial. Aí o teu engenheiro, o teu arquiteto, especialista em patologia das construções, que vê isso todo dia, o dia inteiro, vai começar a te orientar. E aí você vai dizer, eu preciso gastar 100 mil aqui, 500 mil ali, 2 milhões lá. Aí, meu amigo, é condomínio. Passa o problema na realidade e você vai começar a tratar o que é mais urgente e vai planejar o que dá para esperar, medidas paliativas, restrição. Às vezes você vai chegar e fazer um exame e falar, você tem que operar tal lugar, tal coisa. Não consigo esse ano, doutor. Então, calma aí. Então, antes de talvez operar, você não pode mais comer açúcar, você não pode ir pra praia, você vai ter que ter restrições. O que a gente faz, então, nos prédios? Vocês não conseguem reformar a fachada? Então, coloca um bandejamento. Interdita a quadra, interdita a piscina, interdita o estacionamento em tal parte e vive 2 anos assim. Sim. Por quê? Segurança. Previna-se. Se você não tomar medidas acauteladoras, aí pode acontecer de ter problemas de segurança e aí pode agredir teu patrimônio. Vai agredir, já está agredindo. Todo real gasto com manutenção e revitalização, pelo menos você fatura de R$2 a R$3 na valorização do seu apartamento. Tá. É o maior investimento que tem. Você não quer isso? Tudo bem. Pessoas. Poxa. Vai correr o risco de machucar pessoas. Mas tudo começa com a inspeção, meu amigo. Essa é a nossa vida da patologia. Então, mas falando de inspeção, né? Você citou a NBR 16747. Aí vamos lá. Você sabe muito bem disso, e você também, internauta, tem aqueles condomínios que o síndico, o conselheiro, os moradores são resistentes. Eles eles não entendem a importância da inspeção predial. Eu já ouvi várias vezes isso, não, imagina, não há necessidade disso. Eu ouvi uma oportunidade, a pessoa falou assim, não, isso é um dinheiro jogado fora, não há necessidade. Mas aí, o que até que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas que orientação você poderia passar para o nosso internauta da importância da inspeção predial? Porque você citou, eu até fiz uma cola aqui, NBR 16747. Então, se existe a NBR, não é à toa, né? Não. E eu vejo muita resistência também. Outro dia eu estava no outro evento, uma situação aí, onde a pessoa falou assim, mas NBR não é lei.
Sabe, a gente escuta muito e me incomoda muito quando a pessoa pergunta: ah, tá escrito aonde? Não precisa estar escrito em lugar nenhum. Não precisa estar escrito. Se vai prevenir um acidente, vai, de repente, preservar uma vida, não precisa estar escrito em lugar nenhum. Aonde está escrito que você precisa fazer um check-up anual, bianual, aí... Não está escrito, né? Então não tem nenhuma NBR que fala assim, ó, você tem que fazer um check-up anual, você tem o homem a partir dos 40 anos, tem um exame específico, a mulher tem um exame específico. Não precisa fazer, porque a longevidade não é obrigatória. Então, né? Em uma edificação, eu falo, não precise fazer inspeção predial. A longevidade da sua edificação não é obrigatória. É só para quem quer uma edificação saudável, longeva, segura, durável e segura. Mas o que acontece, meu amigo Moreno, eu até acabo entendendo, queria até conversar com essas pessoas. E quando você for, até pergunta, por que você acha isso? Sabe o que pode ser? Pode ter sido uma experiência negativa, traumática. É. Algum profissional que foi até aquele local, algum colega, enfim, não fez um trabalho que desse o resultado esperado. Pode ser, ué. As pessoas também erram, os profissionais também causam algum efeito de erro e tudo mais. Pode ser, tá eu não bom? tinha pensado nesse sentido, mas pode ser. Por isso traumatizou, né? E talvez por isso que as pessoas me falam, por que você ensina tanto seus concorrentes? Eu falei, olha, porque se os meus concorrentes fizeram um excelente trabalho, quando for perguntado sobre inspeção de fachada, predial, eles vão falar, meu, a melhor coisa que eu fiz na vida. E aí, vai me ajudar a vender os meus serviços, sem porque dúvida. prédio, casa, edificação não falta. E nascendo Se todos se conscientizarem que é necessário, não falta. Sim. Então, por isso nós temos que ensinar os profissionais a cada vez mais. Sem dúvida. Agora, para esses profissionais, com quem vocês estão buscando esse serviço? Só por preço? Quem você contratou? Aonde vocês estão buscando? A Abrasconde, por isso você falou, por que montar mais uma? Quando eu estava com a Depat no meu mundinho, porque eu não conhecia tanta gente, eu não conhecia tanta abrangência, aonde chegamos, as referências que você falou que nós temos, para mim tudo isso é um absurdo. Positivo. Eu fico encantado, porque quando eu estava lá criando e tudo mais, eu estava meu canto, meu caderno, meu celular, e jamais imaginei que era isso, eu queria o meu mundinho ali e essas coisas, mas o Senhor vai colocando para nós caminhos muito loucos. Hoje, de repente, a gente é conhecido, a nossa palavra ela é ouvida, e aí nesse caminho eu falei, poxa, eu preciso conectar os profissionais com os clientes, com os condomínios, fazer algum evento, criar alguma coisa, criar uma divisão aqui na Depat para síndicos e tudo mais, até que eu cheguei com a Abrasconde. O que eu pensei? Eu não preciso fazer mais nada. Ué, eu vou me dedicar a Abrasconde. Já existe um local que a sinergia bateu e tudo bateu, por isso nós estamos aqui, sou diretor do núcleo de engenharia e à disposição para o que precisar, todo o chamado da Abrasconde, que a gente tenta ao máximo estar presente. Sim. Para quê? Para que essa comunicação chegue. Então, se você for procurar na Abrasconde alguém da sua região, engenheiro, que seja especialista no assunto, você vai encontrar alguém que tenha. Então, talvez o que tenha acontecido, primeiro ponto do diagnóstico, é um trauma. Tá? O segundo ponto, acontece, e talvez no teu caso, que é uma coisa que eu queria vender o teu peixe, que eu acho incrível, até pelo meu pai ter sido policial militar e tudo mais, em algumas áreas, e a construção civil é uma dessas, tem muitos especialistas sem ser especialistas. Natural, porque, poxa, a pessoa construiu a vida inteira, ela vive num ambiente de construção, ela tem ali os pais, a família, então não precisa. Eu sou síndico e a minha plataforma já de venda foi dizendo que eu cuido das obras, eu sei fazer, é só olhar, é muito simples, é só ver os problemas e apontar os problemas, eu sei ver isso, o meu zelador é muito bom, e tá tudo certo. Só que, o especialista. Então, mesmo você sabendo, não traga isso para você, porque tem uma questão também de responsabilidade técnica. Na hora que o bicho pegar, você não vai conseguir. Então, por mais que você seja especialista no assunto, eu não faria da minha casa. Porque eu acho que é importante um olhar de fora, um olhar não viciado. Igual no teu caso. Já vi você fazendo algumas palestras sobre a consultoria de segurança. Sim. Pô, mas eu já contratei uma empresa, a principal empresa de segurança da minha região, que tem só os caras grandes, muito organizado, uniformizado, gravata e tal, não sei o quê, aquela coisa tudo. Ok. Mas contrate um consultor à parte.
É uma linguagem diferente. Uma visão externa. É uma né? visão externa. Talvez aquela empresa tenha tanto condomínio que já tem um padrão viciado que pode errar. Não é normal errar? Sem dúvida. Agora, vai errar no teu? E se errar no teu? Para você é 100%. Né? Então, contrate um consultor externo. Mesmo que você tenha... O trabalho que nós fazemos muito, contratou uma empresa para fazer a recuperação das fachadas, contratou a gente para fiscalizar. Porque essa conduta é natural. Por isso que o meu escritório não faz obras. Eu somente sou especializado em consultoria, inspeção, gerenciamento, ajuda a fazer as contratações. Porque eu não posso ter minha equipe executando e fiscalizando o que está executando. Então, quando nós trabalhamos com uma super especialização das áreas, aquele valor investido Putz, é nada. E me perdoe. verdade. Se você disser que uma inspeção predial, vou colocar aqui, de 5 mil, de 6 mil reais, de 10 mil reais, de 15 mil reais, eu estou falando dependendo do tamanho do prédio, Sim. divide isso por apartamento. Qualquer informação que trouxer já está mais do que pago. Sim. Nós estamos falando de uma inspeção predial de obras que vão gerar muitas vezes necessidade de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais somadas às obras, em impermeabilização, fachada, estrutura e tudo mais. E você vai fazer essas cirurgias, para simplificar, você entraria numa mesa de cirurgia sem ter feito todos os exames diagnósticos precisos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? O que tem de obras sendo executadas sem necessidade, de maneira errada, por erros de diagnóstico, não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí é dinheiro jogado fora. Muito. Nós temos casos e mais casos. Felipe, olha só, 20 horas e 6 minutos, então já estamos encaminhando aí pro final do programa. Eu disse que a deixar- gente falava muito. Se deixar, a gente vai conversando até, mas aí já vai ficar aquele gostinho de quero mais. Parte então, 2. Se quiser parte exatamente. 2, pede aqui Não, nos exatamente, comentários. é o que eu vou falar. Então, para você, internauta, já Tô aqui ficar já esperto. invadindo aqui o podcast. Não, mas é assim mesmo. Pra você já ficar esperto, hein, internauta? Essa aqui foi a primeira participação do Felipe, né? Então, vamos dizer, episódio 1. E vamos marcar outro dia. Porque assunto não disposição. falta, comentários de monte, a gente recebe muitas mensagens por e-mail. Então, assim, o papo foi muito bom, está muito bom, mas precisamos já encaminhar para o final. Mas aí, para você, internauta, já ficar esperto, já vai pegando papel e caneta aí, que daqui a pouco o Felipe vai deixar os contatos dele, site, telefone, e-mail, enfim. E vai deixar uma mensagem final para você, né? Então, hoje, dia 26 de dezembro, nosso episódio número 95, estamos na última semana do ano, né? Então, na verdade, esse é o último programa do ano. Esse é o último programa do ano. Que Dia honra. 26. Então, você vai deixar já, Felipe, seus contatos, como é que te acha, né? Que agora é o seguinte, eu tô assistindo o programa lá e eu me vi nessa situação, da necessidade de contratar uma consultoria. Então, você vai deixar seus contatos e vai deixar uma mensagem final para o nosso internauta sobre o assunto de hoje. Lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, www.orionlift.com.br, 3864-2006. Também estamos com o apoio da FIDES Saúde Ocupacional, PCMSO, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, www.fidesocupacional.com.br, 999510003. Estamos também com o apoio da Natzer Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatzer.com.br, 20815811 e Confiança Garantidora, inadimplência zero, receita garantida, antecipação de recebíveis, adiantamento de inadimplência, Instagram, @Confiança Garantidora, 0800 770 1234. Bom, Felipe, o nosso horário já estourou aqui, mas não é pelo horário, não. É horário, isso é uma consequência, né? 20 horas e 9 minutos, mas precisamos encerrar o programa até em respeito a você que está aí do outro lado. Por favor, uma mensagem final para o nosso internauta. Lembrando, hoje é o nosso último programa do ano, nosso episódio número 95. Mensagem final, seus contatos, né? Telefone, site, e-mail, sinal de fumaça, como é que te acha? Porque agora, assim, eu tô assistindo o programa lá e tô pensando, putz, meu condomínio que eu estou, né?
ou morando, ou estou síndico, ou tenho meu escritório, ou tenho minha empresa lá, eu tô vendo que a coisa tá meio, né? Tipo, passei ali agora na garagem e vi a estrutura metálica ali, né? É isso que fala, né? Como é que é? O ferro lá exposto. E, putz, meu. E esse me falando isso agora, eu falei, caramba, eu preciso. Então, preciso te contratar. Deixa a mensagem final, seus contatos. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Esse foi o episódio 1 da sua participação, né? Porque assunto tem aí pra gente conversar. A gente não chegou na metade da pauta. A gente tinha uma pauta aqui, né? Porque aqui não é bagunçado, não. Tem uma pauta que a gente segue, né? A gente não chegou na metade da pauta. Agora, por que não chegou na metade da pauta? Quando a gente fala do que gosta e conhece do que fala, flui rapidinho. Então, a gente tinha mais assuntos para comentar. Até, inclusive, tem perguntas dos internautas aqui, e-mail chegando, WhatsApp. Mas tenha paciência. 2025 tá aí, né? 2025 tá aí e o Previna-se tá de novo aqui o ano que vem. Por favor, mensagem final, contatos. Vou começar pelos contatos, já deixando com muito carinho. Se alguma pergunta aqui não for respondida dentro da nossa conversa, pode entrar em contato comigo diretamente, nos contatos que eu vou passar aqui. Vou ter o maior prazer de te responder e da gente bater esse papo com o maior carinho do mundo. Eu gosto muito de usar o Instagram. Minha vida aí profissional nesses últimos anos está baseada no Instagram. Gosto muito de postar e de demonstrar o que a gente faz pelo Instagram. Tá ali, ó. Olha lá, ó. Felipe Lima, _ENG. Siga a gente lá, será com muito carinho. Mande um direct, fala que você viu aqui o Previna-se. E a gente vai bater esse papo. Boa. Tá bom? Então por lá você já vai ter todos os contatos. Se quiser, meu telefone eu te passo lá. A gente conversa pelo WhatsApp, continua a conversa pelo WhatsApp. Se quiser meu e-mail, a gente pede por lá. Então eu vou focar aqui no Instagram. Boa. Lá eu te mando, tem o Instagram da Depati, tem o YouTube da Depati, mas segue lá o caminho. Eu sou bem ativo, eu mesmo que cuido da minha rede social, então eu mesmo que vou te responder com o maior carinho do mundo. E eu assino embaixo, o cara responde. Tem gente que fala, eu respondo em uma semana. Mas o Felipe responde sim, o que ele foi aqui, ele é nas redes sociais, ele é pessoalmente, é essa figura simpática, atraente e não é jogando confete não, Felipe. Porque aqui a gente, você sabe, internauta, muitas vezes você manda mensagem e aciona a pessoa, eu vou ver com o meu assessor. Que assessor, pá? Mensagem final, o que você diz aí pro nosso internauta? O que eu posso dizer para vocês é previna-se. Dentro desse caminho, nós alongamos aqui as respostas, porque a gente quer deixar uma mensagem, é mais do que a parte profissional e a parte de cuidar de condomínios ou da nossa atuação profissional, isso são detalhes, mas é a nossa vida. E nós nos conectamos propósitos, conectamos com pessoas, precisamos aprender uns com os outros, admirar uns aos outros, talvez trocar a comparação pela admiração. Sim. Numa época de tanta exposição, eu sou o maior fã de todos os meus amigos, são melhores do que eu, e a gente precisa se cuidar. Então, o Previna-se que eu queria trazer hoje, que vem no meu coração para 2025, é cuide-se. Sim. Previna-se. Sabe? Prevenir sempre é o melhor remédio, então cuidado com a correria louca da vida, né? Se a gente parar um pouco e pensar, fazer uma lista nesses últimos dias do ano, quantos itens de gratidão? Eu fiz esse exercício na Depati, depois uma amiga nossa me chamou no Instagram, assim, no direct, falou, Felipe, muito obrigado. Eu tava cabisbaixa, mas quando eu comecei a fazer a lista de gratidão, coisa simples, eu não cheguei no meio do ano, eu tô em 86 na minha lista. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o próximo passo que se esquece que nós estamos vivendo aquilo que nós tanto oramos e desejamos em algum dia da vida. Que loucura! Se eu me ver lá em 2018, 2019, eu queria fazer uma palestra. E olha onde nós chegamos aqui hoje. Então, por isso que eu tento evitar falar não para alguns convites. Eu tento ao máximo estar próximo, porque eu orei por isso. Eu busquei isso. Então, previna-se. Previna-se na sua vida. E prevenir, e aí a mensagem final, é ao máximo. Se você não tem condições, não faça. Mas assim que você tiver a primeira condição financeira, faça. Tenha ao lado pessoas que vão te ajudar a se prevenir. Quer se enrolar? É tomar uma atitude e ser uma consultoria jurídica na vida, no seu condomínio. É você não ter um consultor de segurança na tua empresa, no teu condomínio, até acontecer alguma coisa. Não tem condição financeira? Claro, ok. Mas assim que tiver o primeiro dinheiro,
tenha um bom consultor contábil, um bom consultor jurídico, esteja presente na Brasconde, tenha pessoas ao lado que são especialistas no assunto. E se esse assunto também é a parte de edificações, cuidado, patologia, inspeções, também tenha um engenheiro, um arquiteto, uma arquiteta, uma engenheira para chamar de seu, de sua, que cuide do prédio de vocês. Não precisa ser eu. Estou super suave. Pode me chamar, vou te encaminhar para os melhores da região, para você ver qual melhor te atende, qual melhor faz parte do teu caminho, qual melhor cabe no teu bolso. Pode ser, às vezes, que o meu escritório não tenha condições ali, não caiba no bolso, vou encontrar algum que faça sentido para você naquele momento. Mas previna-se e viva um 2025 ao lado das pessoas que você ama e que te façam bem. Fechou. Maravilha. Obrigado, Felipe, mais uma vez. E você que esteve com a gente aí durante mais este ano, né? Quero agradecer imensamente pela audiência, pelo prestígio. Semanalmente estamos aqui por você e para você. Este foi o podcast Previna-se número 95. Hoje, dia 26 de dezembro de 2024. Desejo aí um 25 com muita saúde, muita paz, que precisa, né? O mundo tá tão muitas guerras aí, enfim. E que você viva mais feliz. Fechou? Semana que vem, o ano que vem estamos de volta, né? Parece que agora só ano que vem. Parece que é muito tempo, né? Mas o ano que vem estamos de volta e conto com vocês. Conto com a audiência de vocês mais uma vez. Muito obrigado, grande abraço e até lá. Valeu!